Saudações, bem-vindos a mais um Cartas da Semana. Oxalá, babá! Ai, vamos tirar dentro do lugar. Ai, vamos tirar dentro do lugar. Hoje eu queria trazer uma reflexão de um post que eu vi essa semana, né, nos algoritmos aí do Instagram, e muitas pessoas comentando, né, no post, e aí eu queria, né, também trazer a minha visão aqui, que é sobre uma famosa disputa, assim, que a gente vive atualmente, né, entre o masculino e o feminino, né. Então, se a gente for pensar que a gente está no momento, né, que o feminino ele precisa ser curado, né, das feridas, desde uma ancestralidade muito antiga, né? Essas feridas tem várias formas de se curar isso, né? E não é assim, eu acho que pelo meio da afronta, assim, né? Ao, por exemplo, sagrado masculino, que é o melhor jeito da gente se curar, né? E também não é tapar o olho para essa cura, né? Que precisa ser feita, né? No acolhimento, né? No entendimento, né? E nunca na disputa assim de quem tá certo e quem não tá, né? Então o post ele mostrava, né, uma mãe que estava, e também foi perto do Dia das Mães, então tava toda essa questão em volta, né, do ser da mãe, né, ali. Então, o post era sobre uma mulher que estava completando uma maratona, né, de corrida, e ela, na linha assim de chegada, estava o pai com as duas filhas esperando assim elas, só que eles estavam antes da linha de chegada. E as filhas foram abraçar e em vez de abraçar essa mãe, ela cruza, né? Ela prefere, né, romper ali, né, o cordão ali de chegada, do que parar para abraçar as filhas, né? E aí muitas pessoas ficaram assim comentando que mãe desnaturada, né? Que as filhas estavam ali esperando, né? E ela preferiu, né, completar, né, o percurso do que ir abraçá-las, né? Enfim. E fica aquela grande. Logo que eu vi nessa polêmica, eu falei, gente, mas tá ali o óbvio, né? Era um vídeo, né? Dá pra ver que o pai se colocou antes da linha de chegada, né? Então, assim, o sentimento é que para um pai ter feito isso, né? Ele não estava olhando, né, com empatia ali o lado da mãe, né? Então, ao invés assim de já, né, jogar pedra na mãe, né, que não foi ali abraçar a filha, tem que ver, né, o contexto da situação, né? Então, por exemplo, né, completar ali 40 quilômetros, né, você imagina o cansaço dessa mulher, né, que estava ali para completar e finalizar aquilo que ela se propôs, né? Então, ao invés assim né, de ficar criticando a mãe e tal, não estava se enxergando o óbvio ali, que era que o pai deveria ter se colocado após a linha de chegada para poder abraçar a mãe, né? Então, assim, eu vejo assim essas distorções, né, nesse grande contexto, assim, né, entre pais e mães e muitas vezes essa disputa pelo poder, de quem está certo, quem está errado, né? De que muitas vezes não é visto assim com empatia, assim, ambos os lados, né? Então, assim, ao invés de criticar para um lado ou para o outro, né, a gente deve colocar ali a situação na verdade daquele contexto, né? Então, assim,
isso que eu senti de falar sobre a cura do sagrado feminino, né? Que o sagrado feminino, ele tem que ser curado sim, mas a gente precisa também do olhar ali do masculino com empatia para essa cura, né? Não é as mulheres, né, simplesmente criticarem a postura do homem, né? É uma questão do próprio masculino olhar com empatia para esse ser, né, do feminino, né? Se colocar no lugar, né? Porque é muito fácil criticar, julgar uma situação quando você não está vendo ali toda a carga que foi colocada, né? Eu não estou falando aqui de patriarcado, tá? Eu não concordo com essa linha extrema feminista, porque eu acho que isso só aumenta o conflito, né? Mas eu estou colocando um lugar de uma masculinidade que ela tá também, assim, precisando de uma ação no sentido da empatia, né? Eu vejo, por exemplo, muito nos meus atendimentos de tarô, né? Quando perguntam sobre relacionamento, posturas assim, a postura do homem assim muito um lugar de muito comodismo, sabe? Então as mulheres, por exemplo, elas estão meio que fazendo esse papel do homem de tomar a ação, porque muitas vezes o homem se exime desse lugar da masculinidade. E eu não estou falando de uma masculinidade tóxica, eu estou falando de uma masculinidade que assume o seu lugar, né, de ação, mas aquela ação com empatia, né? Uma ação assim que ela tem a sensibilidade para se colocar no lugar do outro, né? Então não se trata aqui de feminismo, de machismo, se trata de achar ali um meio comum, né, de comunicação para que essa cura desse feminino que já é ancestral nessa ferida, ela possa acontecer de uma forma harmônica, que não seja doloroso nem para o homem nem para a mulher, né? Mas está faltando também uma ação ali do lado masculino, né? De ter atitude, né? Não é um masculino que ele simplesmente se exime da situação, né? E as mulheres são assim as responsáveis por se curar. Não, os homens também estão nesse, né, eles têm essa responsabilidade. Mais do que falar aqui em culpa, a gente tem que pensar na responsabilidade que ambos têm ali de construir, né, um feminino empoderado, porém também não tóxico, que não fique ali com ranço, né, do sagrado masculino, né, e que não passe isso para suas filhas, né, mas como que ele não passa isso para as filhas e para os filhos? Se colocando num lugar, né, da masculinidade, do sagrado masculino, que honre esse lugar, né, assim, dando o exemplo com ações, né, de empatia, de maior amor, de maior respeito, né. E isso é feito tanto pelo lado do homem quanto da mulher ao se colocar no seu lugar, né, de respeito, de empoderamento, também sem desrespeitar, né, ali o masculino, o sagrado masculino, né? Então essa foi a reflexão de hoje. Vamos agora tirar as cartas da semana. A semana começa com a carta A Roda da Fortuna invertida, né? Isso quer dizer que a gente pode estar indo assim no começo da semana meio que na contramão do nosso destino, né? O que seria isso? Meio que rodando, né? Fazendo essa roda, né? Girar para o lado oposto às nossas metas, ao nosso eu sou, né? Então refletir aí o que pode ser, né? Que isso pode estar se referindo. Em seguida vem no meio da semana a carta O Mago, só que invertida também. Isso pode representar uma certa resistência a mudanças, pode representar também uma certa desconexão com o Pai Divino, né? E pode representar ali uma falta assim de estratégia para as coisas, de visão, assim, né, do caminho, assim, de maior sabedoria a seguir, né?
E aí, finalmente, no fim da semana, uma carta mais positiva, né? Que é o louco. Essa carta, ela traz a energia do recomeço, né? O louco, né? Ele é o próprio Cristo, né? Porque ele se veste de todas as cores que precisam naquele momento, né? Então, se ele precisa ser a força, ele se veste de azul, do Arcanjo Miguel. Se precisa ser mais amoroso, ele se veste de rosa. Se precisa ser a cura, né? De verde. Então, ele está ali com várias capas e ele muda de acordo com a necessidade da situação, né? Sem melindres, assim, né? Então, ele está disposto a mudar, a recomeçar, né? Então, por isso ele é um ser crístico, né? Essa carta, ela representa o Cristo nesse sentido que ele está aberto a ser quem ele precisa ser, do jeito que ele precisa ser, e não do jeito que ele gostaria, né? Do jeito que esse ser crístico dele, né? Do jeito que o coração dele manda ele fazer, né? E, não por acaso, o raio regente da semana é um raio rubi, que é um raio que tem a ver com Cristo, né? Com essa energia crística, porque o raio rubi, né, de Maria Madalena, Jesus, eles representam essa força da purificação, né, do seu ser mais cristalino, né? Então, você fazer esse caminho, essa senda, né, de chegar ao caminho do seu cardíaco e de olhar todas as situações no ângulo mais puro, mais de maior amor, de maior pureza, né? Então, essa foi a leitura, espero que tenham gostado. Quem ainda não conhece, né, o perfil, vai lá e segue, né? E para quem quiser, todos os meus contatos estão aí na descrição para marcar uma tiragem individual, tá bom? Então, saudações e uma ótima semana para todo mundo.